Bom dia a todos. É motivo de muita alegria para mim estar aqui. Eu não falo alegria só por falar. Já falei isso uma vez para o pastor Roberto, para os presbíteros aqui da igreja. Eu vejo muita sinceridade nas pessoas que estão à frente desse trabalho aqui. E essa é uma das principais razões da gente estar aqui, né, fazendo parte desse trabalho. E da gente ter sido recebido com tanto carinho. A gente sentiu que a gente foi recebido aqui de coração aberto por vocês, por nós agora, né, que somos um corpo. E queria agradecer, tá? Primeiro por vocês receberem a nossa família de uma forma tão carinhosa e o coração tão aberto, né? Cada um aqui tem sua jornada, cada um aqui tem sua história, cada um aqui tem seus traumas, seus problemas. E eu sinto muita sinceridade. A minha oração é que a gente continue assim, caminhando com sinceridade aqui. Eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes a gente é pego de surpresa com alguns pensamentos e alguns sentimentos que brotam dentro da gente. E a gente não sabe muito bem de onde ele veio, ou de onde eles vieram, para que eles vieram, por que eles vieram e o que eles estão fazendo ali. Eu acho que não é exclusividade minha isso. Via de regra, eu acordo com alguns pensamentos e sentimentos que, como se estivessem me inquirindo, me fazendo perguntas. E se você não para prestar atenção no dia a dia, no afã da correria que todo mundo aqui tem, a gente não se dá conta que existe um movimento dentro da gente que não para de essas perguntas virem brotando e virem nascendo, porque a gente não para mesmo, a gente acorda, já parte para o dia a dia, olha para o relógio, caramba, tenho que ir, escovar o dente, correr, quem tem filho, caramba, ajeitar as meninas, os meninos, vou logo para o meu trabalho. E assim, aquela pergunta que você às vezes acordou, passou a noite com ela foi sufocada. E aí você passa o dia todo sem lembrar que tinha alguma coisa dentro de você querendo falar com você, querendo conversar com você. O problema é que se a gente não dá voz, a voz que está nascendo dentro da gente, e a gente não para prestar atenção no que ela está dizendo, o que ela está querendo dizer, a gente acaba sufocando algo importante que Deus pode estar querendo suscitar no coração de cada um de nós. E a gente acaba tendo uma postura um pouco passiva. Por quê? Porque nenhuma conversa é um monólogo, né? Se em uma conversa, numa relação a dois, no casamento, por exemplo, só um dos dois fala, a gente não tem uma conversa, a gente tem um monólogo. Isso já não é muito bom. E se dentro da gente também a gente só tem um monólogo de toda hora, o nosso eu está perguntando para nós mesmos o que a gente vai fazer ou por que a gente está se sentindo de determinada maneira, e a gente também não conversa, não retribui com uma resposta, a gente também está contribuindo para que o nosso eu não tenha uma comunicação saudável conosco mesmo, com o Espírito Santo de Deus que a gente crê que habita em nós, como a gente cantou aqui. E se a gente fica parado só ouvindo, a gente acaba adotando uma postura passiva diante da vida, diante dos dilemas que a gente tem e diante dos desafios que a gente muitas vezes nem sabe que estão se passando dentro da gente, simplesmente porque a gente não para dar ouvidos. E é isso que a gente aprende com o salmista do Salmo 42, que é o texto básico que eu queria ler com vocês aqui. O pastor Roberto e o Anderson me pediram um tema para esse momento e acabou que a gente deu o tema de lutando contra o luto. Porque eu creio que esse salmista, a pessoa que escreveu esse texto, a gente vai observar agora lendo, vocês vão perceber que ele é uma pessoa que está se derramando diante de Deus, mas que por alguma razão ele sentiu sentimentos e perguntas vindos de dentro dele, e ele não deixou essas perguntas falarem sozinhas, e tomarem conta do eu dele sem uma resposta. Então, eu queria convidar você a ler o Salmo 42. Vai estar ali na tela para você, eu acredito. Isso, vamos lá. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim?
Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e todos os teus vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu não sei se você sabe, dos 66 livros da Bíblia, 59 apresentam poesia. Isso, para mim, é muito significativo, porque Deus poderia ter dado toda a palavra revelada dele, todo o texto para nós, de forma narrativa, de forma descritiva. Mas não. Como o Roberto falou, uma das maravilhas da multiforme graça de Deus é ela ter essa diversidade. E Deus quis comunicar a sua verdade a nós também por meio da poesia, e não são poucas, 59 dos 66 livros apresentam poesia. E as poesias, você sabe, elas são a forma mais sublime, talvez mais genuína, de expressão da alma de um povo e de uma pessoa, né? Eu não sei se o Rubem Alves está certo, mas se o Rubem Alves está certo, ele diz que as poesias nascem da dor. Eu acho interessante isso. Óbvio que poesias também nascem da alegria, né? Mas parece que quando o nosso eu está abatido, está agoniado, parece que tem um movimento dentro da gente que leva a gente a exprimir coisas e a tentar entender coisas que a alegria, muitas vezes, o êxtase da alegria não nos leva. São caminhos distintos que a alegria e a perturbação nos levam. Mas fato é que a gente está diante de um salmo de lamento, né? É um salmo que expressa dor, e de forma profunda. A gente, quando lê esse salmo, a gente é levado a tentar entender o que está se passando com esse sujeito, com esse salmista que escreveu. Porque ele está num estágio tão abatido, que ele está olhando para dentro dele e está percebendo que alguma coisa está errada. Mas ele não para, ele não fica quieto. A gente está falando de um salmo específico, mas os salmos como um todo, que são esse livro de expressão da alma do povo hebreu, dos sentimentos, das angústias, das decepções, das alegrias do povo que Deus escolheu para que a gente estivesse aqui hoje, né, como novo povo de Deus redimido em Cristo. É tão belo e é tão rico esse livro que ele abrange mais ou menos 1000 anos de história. Os eventos que estão por detrás, muitas vezes os livros de Salmos, abrangem desde Moisés até Esdras. A gente está dizendo aí de um período longo de construção. Mas especificamente do Salmo 42, o que eu queria deixar aqui como reflexão para a gente, antes da gente entrar nos pontos que eu acho importantes, que tenham a ver com o luto, lutando contra o luto, né, que é o tema dessa mensagem. A gente pode ver que esse salmista, ele está passando por circunstâncias externas e circunstâncias internas, ambas opressivas, ambas opressoras, ambas com o poder de transformar a vida dele negativamente. Em relação às externas, me chama muita atenção ali quando ele fala que ele está impedido de ir ao templo, que naquela época o povo de Deus fazia peregrinações anuais, pelo menos 3, né? Uma na Páscoa, uma no tabernáculo e a outra no Pentecoste. Ele está lembrando, olha, eu choro de angústia, porque eu não estou conseguindo mais hoje fazer o que eu fazia, e aquilo me trazia tanta alegria. Isso é uma circunstância externa. Ele está privado da comunhão com os irmãos dele.
Ele está privado da adoração em comunhão com os irmãos dele. Mas a gente também, e eu acho que aqui é a principal ênfase do que eu queria comunicar com vocês hoje, ele está passando por circunstâncias internas depressivas, causadas por essas circunstâncias externas que estão conversando com ele. Então ele está com sensação de abandono. O verso 9 é muito forte. Alguém tem coragem de dizer isso para Deus? Deus, por que você se esqueceu de mim? Ele diz, em outro verso, que as lágrimas são o alimento dele de dia e de noite, que é mais poesia que isso. Ele poderia falar, né? Se fosse narrativo, poderia falar, eu chorei. Estava comunicado, não estava? Mas quando ele diz, olha, Senhor, você se esqueceu de mim, você não está vendo que as minhas lágrimas viraram o meu alimento? Eu não tenho vontade de comer, Senhor. Eu não tenho vontade de me alimentar. O meu alimento são as minhas lágrimas. Eu estou inundado por mim mesmo. Estou em prantos. E ele é mais ousado ainda quando ele diz que ele está sendo afogado, inundado por ondas. E não são ondas, não são ondas assim, né? Ele faz questão de dizer as tuas ondas, as tuas vagas, os teus vagalhões. Vagalhões, não pensem que só vocês não sabem o que é, eu também não sabia. Tem um sentido muito forte de ligação com a palavra. Essa versão que eu peguei não usa vagalhões, eu peguei a NVI. Se eu não me engano, a Almeida corrigida, ela usa a expressão vagalhões. Aqui, se eu não me engano, a gente usou vagas. Vagalhões também? Ah, então esquece o que eu falei. Perdi 1 minuto de pregação. Mas são ondas gigantes, anormalmente gigantes, que saem de repente, de forma inesperada, e de forma que você não está dando a mínima atenção. Você está lá contemplando o mar do Caribe, aquele mar paradisíaco, água quente, você dá pé no fundo, e de repente vem uma onda que você não está esperando. Qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência. A vida é assim. Né? A vida não é um mar de rosas, a vida não é o mar do Caribe. Quando a gente menos espera e está tudo bem, pode vir, de uma forma inesperada, uma onda anormalmente gigante, que pode simplesmente tumultuar todo o nosso eu, toda a nossa vida, toda a nossa externalidade e toda a nossa internalidade. E ele está com dor física. Né? Num período que a gente fala tanto de doenças psicossomáticas, a gente vê como as externalidades desse salmista trazem para a internalidade dele dor física. Ele usa a expressão aqui que ele está com uma ferida mortal nos ossos, em um dos versos, que os ossos dele sofrem de agonia mortal. Quando eu olho para esses versos, eu vejo que a gente encontra um homem ou uma mulher, a gente não sabe quem escreveu esse salmo, só diz no início que é dos filhos de Coré, Masquio, a gente tem, né, interpretações múltiplas para isso. Provavelmente os filhos de Coré eram sacerdotes, levitas. Masquio dizem no hebraico que é uma expressão de um salmo de instrução, mas também tem tudo que é corrente para isso, mas é mais provável que seja um salmo de instrução. Fato é que a gente não sabe quem escreveu isso, mas quem escreveu, a gente sabe o que passou. E eu vejo nessa pessoa, para usar uma expressão que é de Martin Lloyd-Jones, ele tem um livro chamado Depressão Espiritual. Eu acho que não existe melhor expressão para passar para o que esse salmista está vivendo do que depressão espiritual. Eu vejo alguém que está passando por uma depressão espiritual. E essa pessoa, ele fez algumas coisas, 6 coisas, mais ou menos, óbvio que são mais, né? Eu não gosto dessas coisas de 6 passos, 3, não gosto, acho muito coach para o meu estilo. Mas eu pensei daqui desse texto 6 coisas que a gente observa que ele faz e que eu acho que a gente, na nossa vida, porque a nossa vida é um grande salmo, a gente deve fazer também, a gente pode aprender com ele e eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa que me chama mais atenção é que ele pergunta a Deus por quê. Não só pergunta a Deus, desculpa, ele pergunta a Deus e a si mesmo por quê. No verso 9, ele diz, perguntarei ao meu Deus, a minha rocha, por que se esqueceu de mim? Por que tenho me lamentado? Verso 8, ele diz, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso me lembro de ti. Então, repara que no verso 9, ele diz, perguntarei ao meu Deus, e ele fala, por que Deus você se esqueceu de mim?
Mas logo em seguida ele fala, por que eu tenho me lamentado? É uma pergunta também dirigida a ele. Ele pergunta a Deus e a si por quê. Eu lembro de uma vez que na minha família a gente passou por uma perda muito grande, né? E um tio meu, muito bem intencionado, ele falou para mim, tentando me consolar, ele disse, me chamam de Fefete, né? Pronto, acabei de fazer bullying comigo mesmo aqui. Mas ele falou, Fefete, não pergunte a Deus por quê, pergunte para quê. Ele foi mega intencionado, mega bem intencionado, eu sei disso. Mas desde a primeira vez que ele falou aquilo para mim, aquilo não fez sentido. Não fez nenhum sentido. Porque eu acho, e eu tenho certeza, na verdade, eu creio que o Deus que a gente serve dá o espaço suficiente para que a gente pergunte a Ele por quê. Isso quer dizer que a gente vai ter resposta? Não. Isso quer dizer que a gente vai ter a resposta do jeito que a gente quer ter a resposta? Não. E outra, perguntar para quê vai adiantar alguma coisa? Se eu souber a resposta, Deus, para quê? Vai de fato alimentar o vazio que eu senti, que eu experimentei na minha vida? Não, porque não é uma questão racional, não é uma questão de obter uma resposta narrativa, descritiva, que se encaixe no espaço do vazio que a dor fez brotar no meu coração. Não. Tem coisas que não exigem resposta. Tem coisas que só exigem um abraço, um conforto, uma conversa consigo mesmo, um amadurecimento. A gente precisa digerir determinadas coisas que acontecem com a gente. E esse salmista, ele pergunta por quê. Quando a gente fala de perguntas e porquês, a gente lembra sempre de Jó, né? Eu, pelo menos, sempre lembro de Jó, porque Jó metralhou Deus de perguntas. Jó tinha a ousadia e a liberdade e a intimidade de perguntar a Deus por quê. E Deus ficou um bom tempo sem responder, só lá no final do livro que você... E olha que se alguém perdeu tanto quanto Jó perdeu na vida aqui, acho que é difícil. É um caso extremo de depressão espiritual e de luta profunda, de amargor de vida. E de fidelidade a Deus, né? Que fidelidade que Jó tinha. Ele chegou a desafiar a Deus perguntando se Deus, porventura, tinha olhos de carne. Vem cá, você sente o que eu estou sentindo? Não deve sentir, né? Porque senão não faria isso comigo. Senão não permitiria que eu passasse por isso. E Deus, quando responde, ele chega para Jó, vocês conhecem a história, e fala, vem cá, onde é que você estava quando eu coloquei os alicerces da terra? Onde é que você estava quando eu criei tudo isso aqui? Respondeu Jó? Mas Jó, por algum motivo, a partir daquele momento, disse que o que ele conhecia antes de ouvir falar, agora era visto pelos olhos dele. Isso é muito simbólico para a gente, porque quando a gente passa por um momento de dor, a gente tem a opção, a possibilidade de, pelo Espírito Santo de Deus, transformar aquela dor num canal de conhecer a Deus de uma forma que a gente não conhecia antes. Todo movimento de dor é passível de nos levar a conhecer uma face de Deus que nós não conhecíamos antes. Eu sempre ouvi desde criança que ou a gente vai a Deus pela dor, ou a gente vai a Deus pelo amor. Essa era outra frase que eu também não gostava. E um dia, né, lendo a passagem de Cristo crucificado, que tinha um ladrão de um lado, um ladrão provavelmente de outro, acendeu um clique, né? Eu falei, caramba, está aqui. 2 pessoas passando por dor extrema foram crucificados ao lado de Cristo. A dor levou os 2 a Cristo? Meus irmãos, isso é um motivo de muito cuidado e alerta para o nosso coração, porque a dor pode endurecer a gente a tal ponto, da gente estar do lado de Jesus e ficarmos mais duros e endurecidos ainda, e não reconhecermos a Jesus como Deus vivo. De outro lado, um deles falou, Senhor, por favor,
não me abandona. A dor. É a mesma dor? Não, a gente não tem como medir, né? Mas estavam num momento de dor. O que levou um a agir de uma forma a se abrir para o novo de Deus e o outro a se fechar de vez? Não temos essa resposta. Mas ela passa pelo movimento do Espírito Santo, quebrando o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa vaidade. E Jesus disse para aquele homem que naquele mesmo dia ele estaria com ele, depois de um momento de dor. Esse salmista, ele sabia perguntar a Deus por quê. Ele sabia perguntar a si por quê. E mais do que isso, ele sabia afirmar para si o inabalável de Deus. O amor, esse amor que não se abala, que não se move, que não se mexe, que não muda. Lá no verso 8 também, ele diz: o Senhor mandará o seu fiel amor, ou a sua misericórdia em outras versões. E esse fiel amor vai ser a minha canção, de noite e de dia. No verso 5 e no verso 11, ele usa a expressão meu Salvador e meu Deus. O que ele está fazendo quando ele fala isso, quando ele faz esse tipo de afirmação para o eu dele, que está abatido? Ele está convidando a adversidade, a externalidade negativa, a conhecer a fé dele. Ele não está deixando a fé dele se amesquinhar. Ele não está deixando a adversidade assumir o controle. Ele está mostrando para a adversidade, ele está mostrando para a externalidade que existe algo na vida dele que é forte e que não deixa ele vaguear, que é a fé em Deus, nesse Deus vivo que é o dono da nossa vida, que é aquele que tem a última palavra, a palavra final a respeito de tudo. No verso 7, eu já falei aqui, as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. De repente, essas ondas quebram nas nossas vidas, de forma incontrolável. E o que ele está fazendo? Ele está afirmando para ele mesmo, isso é que é belo, ele está afirmando para ele mesmo, porque o eu dele tem dúvidas, sugestiona dúvidas para ele, mas o eu dele não fala sozinho. E ele, pelo poder do Espírito Santo, ele alimenta a alma dele, ele prega para a alma dele aquilo que ela precisa ouvir. Ele fala assim: alma, minha alma, você está abatida. Por que você está assim? Deixa eu te falar uma coisa. Existe um Deus que é meu amor fiel. Existe um Deus cujo amor não se abala. Existe uma faceta de Deus que não depende das circunstâncias para mostrar o amor dele por mim. Eu creio num Deus que Ele está na maior de todas as curas. Amém, Ele está na maior de todas as curas. Mas eu creio num Deus que também está na maior de todas as perdas, quando as perdas vêm. E o amor inabalável dele permanece. Na maior de todas as curas, na maior de todas as perdas. Ele coloca a fé dele como uma âncora de um barco. Eu gosto dessa expressão das ondas, das vagalhões, porque a nossa vida, eu creio que é um grande oceano, cada um com seu barquinho. Às vezes os barquinhos andam juntos, às vezes os barquinhos andam um pouquinho mais separados, mas cada onda, cada vagalhão é muito próprio de cada pequeno barquinho. Não tem, eu ia falar que não tem. Sempre tem como você obter ajuda de outro barquinho. Até tem. Mas existem certos tipos de ajuda que você só obtém estando no seu próprio barco. Eu acredito, você já passou por isso, eu me identifico muito com esse salmista também. A gente obtém ajuda externa, a gente tem que obter ajuda externa, porque a gente crê que a graça comum de Deus, ela habita no universo. Então a gente pode ouvir a verdade de Deus saída da boca de um médico, de um psicólogo, de um psicanalista. A gente deve buscar os melhores profissionais, a gente deve buscar fazer os melhores exames. Ajudas vindas de fora, todas muito bem-vindas, todas usadas por Deus, para Deus, por o nosso benefício, para a honra e glória do nome dEle. Mas, meus irmãos, existe um momento e existem situações em que não existem externalidades capazes de nos fazer levantar da cama. Não existem. A única coisa, em determinados momentos, que fazem a gente levantar da cama
são aquelas que nascem do Espírito Santo de Deus, porque ele lembra ao nosso eu que a nossa fé está ancorada no amor de Deus que é inabalável. E eu acho que não é demais lembrar que a gente convidou Jesus para andar no nosso barco, né? Então a gente tem no nosso barco aquele que às vezes parece que está dormindo, como naquele caso que aconteceu e está descrito nos evangelhos, né? Os discípulos lá desesperados, loucos da vida, e mais loucos ainda porque veio um vendaval, uma tempestade, e Jesus estava dormindo. E aí, desesperados, falando, pronto, vamos todos morrer aqui. Jesus, quando acorda, ele diz, meus amigos, vocês têm uma fé pequena, né? O que aconteceu? E ele, com o poder da palavra dele, fez o mar e a tempestade se acalmarem. O vento que era impetuoso, o vagalhão que estava vindo, se acalmou. Os dois se acalmaram, porque Jesus estava no barco. É bom a gente lembrar disso. O nosso barco pertence a Deus. A nossa fé em Jesus Cristo é essa âncora que firma o nosso barco em rocha firme, porque Deus é a nossa rocha. E não deixa o nosso barco virar. Não importa o que aconteça. O que o salmista também faz, ele entrega as suas emoções a Deus. É como se ele estivesse dizendo a Deus, olha, está aqui o que eu penso, a minha razão está aqui, me dizendo, parece que você me abandonou. Num segundo momento, o Salmo caminha para dizer das emoções dele, olha, você me abandonou, é o que a minha razão está sentindo aqui, eu vejo para as externalidades, eu estou achando que você me abandonou mesmo, Senhor. Mas eu também estou sentindo coisas muito ruins, eu estou com uma agonia mortal, estou me sentindo esmagado. E ele, por meio desse salmo, ele entrega a Deus os dois. Ele entrega a integralidade dele. E nesse caminho de entregar a integralidade dele, que tem tudo a ver com espiritualidade, né, que a gente está falando aqui, que espiritualidade é esse movimento que existe em cada um de nós, assim como existe a racionalidade, a corporeidade, todo ser humano ele tem a espiritualidade. A espiritualidade é esse movimento da gente levar a Deus tudo o que a gente é, da forma que a gente é, com todos os nossos problemas, com todas as nossas dúvidas, com todos os nossos medos. E disso Deus faz um caldo, um extrato, que passa pela graça dele, para ele ver em nós aquilo que ele sempre quis ver, pelo poder de Jesus. E esse salmista, ele segue nesse caminho, conversando consigo mesmo, a gente já falou bastante disso aqui. Ele está falando com o eu dele. Mas o que eu queria falar de um pouco diferente do que eu já falei? A gente está acostumado muito a ser ministrado pelos outros. Né? A gente vem aqui, a gente é ministrado pelas palavras abençoadas do pastor Roberto todo domingo. Ou, né, está na moda a Igreja Cristo em Casa, né? As pessoas ouvem pregações como se fosse num menu à la carte, elas escolhem o que elas querem ouvir, sendo ministradas por pessoas abençoadas que Deus usa. Deus usa muito. Mas existe um aspecto da ministração que eu creio que a gente aprende aqui, que é um movimento de maturidade. Em determinado momento da nossa maturidade de caminhada, eu acho que a gente é chamado a dar um passo a mais. A gente ser ministrado por pessoas que Deus levanta para ministrar é digno, é abençoador, e nós não devemos parar de fazer isso, de buscar isso. Mas existe um momento da nossa maturidade de caminhada espiritual que eu creio que a gente é chamado a ministrar a nós mesmos. Porque isso exige de nós uma espiritualidade integral, uma espiritualidade viva, uma espiritualidade não passiva, que depende do outro falando e eu escutando, mas depende mais de um movimento do Espírito Santo de Deus em mim, me levando a identificar o que está dentro de mim, para que isso seja colocado lado a lado, com a palavra de Deus e com as promessas que Ele me fez e que Ele faz para o povo dEle, para ver se aquilo merece ficar de pé ou não. Autoministração. É o que esse salmista está fazendo. Ele prega a verdade de Deus e fala para a alma dele tudo que ela precisa ouvir.
Deus nos dotou de corpo, né? Corporeidade, a gente falou aqui que é um outro aspecto da humanidade. Todo ser humano tem. É por meio do corpo que a nossa alma é alimentada todos os dias. Deus nos deu olfato, visão, paladar, audição. É por meio desses canais que a nossa alma costuma ser alimentada. Só que quando os sinais que vêm de fora são negativos, são externalidades que não fazem bem, a nossa alma vai absorvendo essas externalidades negativas, a ponto de um dia resolver perguntar para a gente, vem cá, o seu Deus é isso aí mesmo? Você vai continuar servindo a Deus e fazendo tudo o que você faz, e por que isso está acontecendo com você? E a gente acaba, muitas vezes, usando a nossa alma, lamuriada, ferida, desapontada, para murmurar contra Deus. Ou, a gente pode até não murmurar. Né? Tem gente que, às vezes, eu nunca murmurei contra Deus. Tá bom, mas o seu coração fica ali, pesado, a caminhada pesada. Você está quieto, você não está murmurando de fato, mas você está a caminhada, não está uma caminhada com um fardo leve, como Jesus prometeu. A gente, num determinado patamar da caminhada, a gente deve se questionar se não está no momento da gente começar a se auto-ministrar, com base nas promessas que Deus fez para a gente. Que promessas? Espiritualidade viva, espiritualidade integral. Não tem que ler a palavra, não tem outro jeito. A verdade revelada está ali. Então você pode alimentar a sua alma, como o salmista alimentou. Eu não falei aqui, mas o Salmo 42 e o Salmo 43, ele é uma unidade literária. É um salmo só. Ele foi dividido por questões aí de, não sei, mas assim, não era para ser dividido. Eu deveria talvez ter lido o salmo inteiro, o Salmo 42 e o Salmo 43. Se você observar o verso 5, o verso 11 e o último verso do Salmo 43 são o mesmo refrão, que é esse que a gente está conversando aqui. Por que você está abatido, a minha alma? O mesmo refrão. O que ele está pregando no final dessas 5 refrões para ele mesmo? As promessas de Deus. Então a gente tem, eu posso dizer que a gente tem ainda mais verdades reveladas do que esse salmista tinha naquela época. Porque a gente está em outro patamar da história, a gente está um pouco mais à frente. E a gente tem promessas maravilhosas, do tipo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação, não há mais acusação. Quem vai me separar? Quem é capaz de me separar do amor de Cristo? Você pode dizer para a sua alma que nem a morte nem a vida podem nos separar do amor de Cristo. Você pode dizer que ninguém pode intentar nenhuma acusação contra você, porque o sangue de Jesus já te livrou de toda condenação. Então, meus irmãos, não depende da notícia que a gente recebe, depende da boa nova que a gente leva no nosso coração. É bom eu ir fazer um exame e esperar uma resposta positiva de um exame? Óbvio, maravilhoso. Quem não quer receber uma notícia maravilhosa de um exame? Mas a minha fé, a âncora do meu barco, está no resultado do exame? Não pode estar. Não pode estar. Porque em algum momento eu vou receber uma notícia negativa, seja no exame, ou seja no meu relacionamento, ou seja no meu trabalho. E assim, sendo bem pessimista, no longo prazo, o que nos resta? É a morte, né? Essa é a fala de uma pessoa realista que não tem Jesus. Em última instância, é isso aí. Então, em algum momento, se a minha fé estiver ancorada nas externalidades que eu posso receber, um bom salário, um bom relacionamento com a minha esposa, ter filhos, ser bem-sucedido, a conta não vai fechar. A conta da vida não fecha. Não acredite no que a gente tem visto no Instagram, no Facebook. Facebook é coisa de velho, né? Não é mais, é TikTok, enfim, nem tenho conta. Mas não acredite no que você vê. As pessoas estão mais perdidas do que nunca. E estão cheias de seguidores. Cheias.
Porque, primeiro, são muitas pessoas buscando, não sabem o quê. Outras pessoas não têm muito para dar, não têm muito para oferecer, e estão camuflando o vazio da vida, o vazio da existência, atrás de coisas tão efêmeras quanto, que só vão ali maquiar a coisa por um momento. As pessoas não estão tão bem assim. Elas só podem vir a ficar um pouquinho melhor diante desse mar da vida se a gente mostrar para elas qual é a razão da nossa fé. E aí eu já estou quase terminando. O último ponto que eu queria abordar com vocês é o primeiro verso. O primeiro verso, para mim, eu acho muito significativo, porque a gente está falando de um homem ou de uma mulher que ele é franco consigo mesmo, ele está lembrando a alma dele o tempo todo que não é nas externalidades que a fé dele deve ser ancorada, que ele não deve depender de notícias boas ou ruins, que ele não deve depender de prêmios ou de consolações ou de coisas boas que ele aguarde. Não, ele está lembrando a fé dele o seguinte: olha, alma minha que está abatida aí dentro, calma, você ainda há de louvar o seu Deus. As coisas não vão terminar assim. O Deus que eu sirvo, ele tem a palavra final. A palavra final não está no exame, não está na boca de um médico. A palavra de Deus é a palavra final. O verso 1, ele faz uma analogia, uma metáfora com a corça. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar ante a face de Deus? Ou quando poderei entrar para me apresentar? Ele não está sedento pelo resultado de um exame. Ele não está sedento por ascender profissionalmente na carreira. Ele não está sedento por notícias boas. Ele está sedento por Deus. O exemplo da corça que ele usa eu acho muito significativo, porque a corça, quando ela está correndo, fugindo dos predadores e dos inimigos, ela está, na verdade, buscando um alívio das circunstâncias. E quando ela entra na água, quando ela encontra a água, aquilo para ela é um refrigério. Ela está fugindo das adversidades, ela encontra a água, aquilo para ela é tudo. Aquilo para ela basta. Aquilo para ela é suficiente. Essa busca intensa, esse anseio de estar diante de Deus, é algo que deve encher o nosso coração de propósito. Quando a gente está tentando salvar a própria vida, como a corça também está tentando salvar a própria vida, a gente deve buscar como último refúgio o nosso Deus, como principal refúgio. Isso me faz lembrar que sempre na vida é muito fácil a gente esquecer a essência das coisas, né? Por exemplo, quando a gente está lá naquele período da adolescência pesado, está todo mundo assim, né? Pelo menos em ambiente de igreja é comum, todo mundo querendo se arrumar. Qual é o propósito? O que está movendo as pessoas, muitas vezes, a quererem se arrumar? Com alguém sério, com alguém que tema a Deus, com alguém que ame a Deus? Está querendo construir uma família, está querendo alguém para viver a vida, para compartilhar a vida. Alguém para estar junto nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. A essência do casamento é a comunhão de vida. É o andar junto, é o caminhar junto. Só que a gente é perito em se esquecer da essência das coisas. É muito fácil a gente se esquecer da essência das coisas. E aí, às vezes, o casamento se transforma numa coisa horrorosa, para não dizer outras palavras, porque as pessoas não têm mais prazer em estar uma do lado da outra, não têm mais prazer em viverem juntas umas com as outras, não conversam mais. Aí você se pergunta, peraí, mas o que lá atrás fez a química rolar? O que aconteceu que agora perdemos a essência? Outro exemplo, a gente está aqui todo domingo. É muito fácil a gente estar indo numa igreja todo domingo, de forma mecânica. Qual que é a essência da congregação se reunir?
Por que os primeiros cristãos começaram a se reunir uns na casa dos outros? Porque Jesus estava vivo. Jesus estava vivo e está vivo. Só que a partir do momento que eu e você continuamos a nos reunir todo domingo, a gente é tentado a esquecer da essência. E por que a gente está aqui hoje? Talvez porque eu tivesse que pregar, talvez porque a equipe de louvor tivesse que fazer o louvor, você talvez aqui porque não tinha mais nada o que fazer, ou está acostumado a acordar domingo cedo, afinal é como se fosse o Faustão de manhã, né? Só que o Faustão de noite é o que marca o domingo de manhã ir na igreja, talvez, para você. E aí, cadê a essência? Esse salmista aqui está lembrando a gente que quando a gente está fazendo alguma coisa repetitivamente, a gente deve se questionar se a gente está buscando a Deus como a corça busca as águas. Porque até no meio de uma aflição, a gente pode vir para a igreja de forma repetitiva e sem se derramar na presença de Deus. E talvez existam movimentos e momentos na nossa vida que a gente só consiga no nosso quarto com Deus. E talvez existam momentos que a gente só consiga aqui. Existe uma faceta da adoração a Deus que ela é pessoal. É minha com Deus. Eu não vou conseguir aqui com vocês, por mais que eu ame estar aqui com vocês, o que a minha intimidade com Deus, no meu particular do meu quarto, vai me proporcionar. Por outro lado, eu não vou conseguir algumas facetas do que a adoração em congregação, em comunidade, vai me proporcionar se eu só ficar no meu quarto. Essa beleza da adoração, ela deve andar junta. Só que o que eu sinto, a gente, por alguma razão, a gente é tentado mais a priorizar as adorações comunitárias do que as buscas pessoais. E isso faz a gente entrar numa montanha-russa, num ciclo viciado de jogar a nossa adoração pessoal no lixo. Ela está estagnada, ela está parada. Então, meus irmãos, eu queria, para a gente terminar, só convidar vocês a fazer essa reflexão. O que você faz com você mesmo diante das adversidades? Você tem acordado com perguntas, questionamentos, dúvidas que tem te colocado para baixo, que tem te deixado sem ânimo de sair da cama? Pregue para si mesmo. Não espera chegar aqui para ouvir o pastor Roberto pregando. Porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é muito tempo. É muito tempo. A gente precisa pregar para a gente todo dia, toda hora. É no meio do trabalho que a gente precisa pregar para a gente, é no meio de um relacionamento que está em ruínas que a gente precisa pregar para a gente. Pregue para o seu eu. Você consegue fazer isso de você mesmo? Não, eu não consigo fazer. É o Espírito Santo de Deus que me leva a pregar para a minha alma o que ela precisa ouvir. E, meus irmãos, vocês vão achar que eu sou totalmente contra coach, talvez eu seja mesmo. Desculpa a sinceridade. Mas existe salvação em autoajuda? Nunca vai existir. A pessoa pode se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais focada. Pode realizar coisas que ela não realizaria, porque esse é um dos benefícios do coach real, do coach verdadeiro. Mas salvação, ânimo para levantar da cama e sentido de vida, é Jesus que dá. É Jesus que dá. Não tem ser humano nenhum no mundo capaz de dar o que Cristo dá. Não tem líder religioso nenhum no mundo que fez o que Jesus fez e que não tenha morrido, e que tenha morrido, desculpa, e depois tenha voltado com a coroa da vitória em suas mãos. Só Jesus fez isso. E Ele está vivo. E a gente está aqui por causa dEle. A gente tem algo que esse salmista não tem. E aqui eu termino mesmo. Quando ele faz essa pergunta, quando eu poderei me apresentar ante a face de Deus? Se eu não me engano, é a versão corrigida que usa essa expressão face de Deus.
Ele é a salvação da minha face. Na sua face tem salvação. São expressões que esse salmista usa. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala da face de Deus. Foi Deus se tornando visível, palpável. Quem vê a mim vê ao Pai, foi o que Jesus falou. Quem vê a Jesus vê o Pai. Deus se fez palpável. Deus respondeu à pergunta de Jó. De alguma forma ele respondeu: tens tu olhos de carne? Tenho, Jesus Cristo. Deus encarnado, morto, ressurreto, vivo. Vivo. Que a gente saia daqui essa manhã com essa certeza no coração. A gente pode se apresentar ante a face de Deus, que é Jesus Cristo. E Ele está vivo, está com a gente. E Ele mesmo disse que no mundo, no mar da vida, a gente ia passar por aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado, porque se não fosse a Tua presença na nossa vida, Pai, a gente não estaria aqui hoje. Se não fosse a Tua presença na nossa vida, a gente não teria motivo, Senhor, para levantar da cama. E pode ser, Pai, que mesmo que a gente tenha o Senhor na nossa vida, a gente ainda esteja com dificuldade de levantar da cama. Senhor, ajuda o nosso coração a ser sincero contigo. Ajuda a gente a abrir a nossa alma para Ti. Ajuda a gente a lutar contra o nosso próprio luto, Pai. Tudo aquilo que a gente perde é luto. A gente não precisa perder alguém, a gente pode perder algo. A gente pode perder um sonho. Senhor, tudo aquilo que a gente perdeu, tudo aquilo que é motivo de luto para a gente, eu te peço que o Senhor nos ensine a lutar contra o nosso próprio luto, que o Senhor ensine o nosso coração, o nosso espírito a pregar para a nossa alma. Senhor, não deixa a nossa alma falar sozinha, não deixa ela ficar abatida e abater todo o nosso corpo. Não deixa, Senhor, o nosso coração pregar para a gente, mas faz o Teu Espírito pregar para a gente. Em nome de Jesus, lembra que a gente tem em Ti uma rocha, que o Senhor é a rocha, a base da vida, em Ti se sustentam todas as coisas. Não existe nada que prospere, Senhor, se o Senhor não abençoar, se o Senhor não cuidar, se o Senhor não disser o seu sim. E, Pai, o que prospera sem isso está fadado à ruína, porque a gente depende de Ti para prosperar em tudo. Então, em nome de Jesus, cuida do nosso coração. Tua palavra diz que ele não é confiável, Pai. Mas é por meio dele também que o Teu Espírito nos vivifica. Então, anula em nós aquilo que deve ser anulado. E realça, Pai, o Teu amor em nós, porque o Teu amor em nós é que faz a gente ser belo. O Senhor não nos ama, Pai, porque a gente é belo. O Senhor nos ama, Pai, porque Tu nos ama. E o Teu amor em nós nos faz belos e nos faz sermos aquilo que sempre deveríamos ter sido, para a honra e glória do Teu nome. Que enquanto o Senhor não volta, enquanto Jesus não volta, que a gente possa a cada dia se levantar, lembrando que um dia Ele voltará. E que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, porque as primeiras coisas já vão ter passado. E naquele dia, como Jesus mesmo falou, a gente não vai se lembrar de mais nada, não vai perguntar mais nada, porque a simples presença de Jesus já vai ser suficiente para sanar todas as nossas angústias. Em nome de Jesus, conceda a graça da gente sentir a Tua presença, Jesus, cada dia um pouco mais, até o dia que estejamos contigo plenamente, para todo sempre. Amém.